Hoje eu trago para vocês dicas essenciais de como você pode melhorar as thumbnails que você faz no Photoshop, deixá-las mais chamativas para fazer o vídeo mais clicável. Eu tenho feito muitas thumbnails aqui diariamente pro canal de cortes do Funk, o canal, né, como o nome já diz, são cortes de live streams e vídeos do Funk Black Cat, o canal que eu tenho junto com ele aqui, e diariamente faço várias thumbnails pro canal de cortes. Isso tá trazendo muita experiência, e eu tenho compartilhado um pouco disso no meu Twitter, só que o pessoal pediu, Holter, faz um tutorial, cadê o tutorial no YouTube pra gente aprender mais? E aqui está o tutorial que vocês pediram. Então, sem mais delongas, bora pro Photoshop. Mas antes, pausa para o patrocinador desse vídeo, que sou eu mesmo. Se você quiser aprender ainda mais edição de imagem, edição de vídeo, eu recomendo que você se inscreva nos meus cursos de edição. O link tá aqui na descrição. E agora, segue o vídeo. Estamos aqui no Photoshop e é o seguinte, eu vou mostrar aqui por cima primeiro, antes de começar aqui as ferramentas, o tratamento das cores, um pouco de antes e depois do tratamento de cores, elementos e contraste aqui no Photoshop, tá bom? Olha só, essa aqui é de tiro ao alvo, tá? A questão aqui, olha só, essa aqui é a thumbnail editada e olha o print original. Cara, o Resident Evil 4, que eu tenho feito muitas thumbnails no Resident Evil 4, que dá pra gente perceber até que o jogo é escuro. Óbvio, é um jogo de terror, ele é escuro mesmo. Estranho seria se ele não fosse escuro como ele é. Mas olha a diferença, né? Porque pro YouTube, imagina no YouTube isso aqui. Pô, muito escuro, né? Não dá pra ver nada. Agora, olha depois do tratamento aqui. Vou inclusive tirar aqui, ó, por exemplo, esse brilho externo aqui, que é algo opcional. E essas miras aqui. Olha só olha as cores, a diferença que faz. É brutal isso aqui, cara. É brutal a diferença. Essa aqui, inclusive, é a primeira que eu compartilhei de Resident Evil 4 lá no meu Twitter. E o pessoal já ficou bem intrigado. Falou, caramba, olha a diferença que fez. E olha só, olha só. Olha isso. Mal dá pra enxergar alguma coisa aqui. Sabe? Você vai postar isso aqui, ó. Você vai tirar um print disso aqui, da gameplay. Coloca no Twitter desse jeito. Não vai dar pra ver nada. Agora, olha, após tratamento de... Isso aqui é praticamente apenas iluminação. Mas olha a diferença que fez, cara. Olha aqui, ó. Vamos lá. Olha isso aqui. Olha a diferença. O depois e olha o antes. Olha isso. É muita coisa, cara. É muita diferença. Essa aqui, inclusive, deu um certo trabalho. Então, essa aqui tem que dedicar um pouquinho, porque tem que recortar aqui, né, a plaga, o boneco aqui, o Leon, né, que aí vem a questão de elementos que eu digo, né, não são elementos, não sei, mas são elementos, eu digo, da thumbnail. Por exemplo, os personagens são um elemento, aí tem o fundo, que é outro elemento, textos, no caso, se tivesse textos aqui da thumbnail, seria outro elemento, enfim, mas aqui separar os elementos, né. Então, são algumas ferramentas que fazem a gente para separar os elementos da imagem, para dar mais cores, para tratamento de cores e também para melhorar o contraste, tá bom? E o contraste, quando eu digo, não só de iluminação, mas o contraste entre os elementos. Por exemplo, o contraste entre o elemento aqui, que é a foto do Funk, outro elemento que seria o fundo, ou aqui o personagem, o texto. Então, contraste entre os elementos, não só contraste de iluminação, tá bom? Então, vamos começar aqui a questão de tutorial mesmo agora. Olha só, vamos começar com essa aqui que é a mais simples, no caso. Aqui foi apenas Camera Raw. Vamos fazer aqui uma engenharia reversa aqui de como que foi feito. Olha só, aqui foi o Camera Raw. Camera Raw ou Camera Raw, como você queira chamar, essa aqui é a primordial. Essa aqui é a primeira coisa que você vai ter que fazer. Jogou um print de gameplay ou de outra coisa aqui no Photoshop, a primeira coisa que tem que fazer é o Camera Raw. E como que faz para trabalhar no Camera Raw? Vou duplicar aqui, ó, só para mostrar aqui como é que faz. Deixa eu apagar aqui. Tô aqui com print cru, entre aspas, né? Você vai fazer o seguinte, se não tiver em objeto inteligente, botão direito do mouse e converter em objeto inteligente. Por quê? Porque a gente vai trabalhar com filtros e a gente vai poder mexer nesse filtro se a imagem estiver em objeto inteligente, a gente vai poder editar esse filtro, tá bom? Então, após a imagem estar em objeto inteligente, vamos aqui em filtro do Camera Raw ou Filter, Camera Raw Filter, se tiver em inglês, é o Photoshop. E aqui que a brincadeira começa, aqui que a magia começa. E aqui, cara, é o seguinte, se aumenta a exposição, olha a diferença que já faz, tá bom? E a exposição é diferente do brilho e contraste que tem no Photoshop também, que é uma ferramenta muito popular, tá bom? Eu recomendo você vir aqui em exposição. Se aumentando a exposição, cara, acabou. Cara, já tá praticamente pronto essa thumbnail aqui. Você pode mexer, claro, em contraste aqui de cores, você pode fazer um ajuste mais fino aqui, ó, realces, por exemplo. O realces é para diminuir essas partes brancas, que é as partes estouradas, olha só, você diminui o realce, olha só, tá vendo? Aí você vai poder aumentar os brancos aqui e não vai ficar estourado, porque olha o realce, como é que fica, seu aumento, estoura, tá vendo? Então o realce é muito importante, eu gosto de abaixar o realce e aumentar os brancos, porque eu deixo a imagem toda mais clara e eu tiro as partes que estão estourando com realce, eu abaixo o realce e as partes estouradas, elas não ficam tão estouradas, né? Aí você pode fazer um ajuste fino aqui de sombras também, ó, as partes escuras ficarem mais claras, os pretos também, aqui, ó, vou deixar mais claras as partes escuras. Enfim, textura, claridade, desembaçar, é para deixar a imagem mais nítida. Nessa aqui em específico, ele não vai usar muito. Pode usar também, mas não vai precisar muito. Vibração que eu gosto de fazer é aumentar a vibração e diminuir a saturação. Vai fazer parecido com a questão aqui de brancos e realces. A vibração vai aumentar as cores, né? O nome já diz aumentar, né? A vibração e a saturação vai tirar
para não ficar tão estourada. Tá vendo? É só aumentar a saturação, como é que fica tudo estourado. Então, eu abaixando a saturação, aqui ó, já vai dar um equilíbrio entre a saturação e a vibração e vai dar mais cores. E aqui a gente já pode ver um antes e depois dessa thumbnail aqui. Como é que eu posso fazer? Aperta P no teclado, olha só. Olha isso. É impressionante a diferença, olha só. E tem mais uma coisa que eu gosto de fazer aqui também, temperatura e colorir. Aqui você pode mexer, por exemplo, nas cores quase que as primárias. Porque lembrando, as cores primárias aqui são o quê? Azul, vermelho e amarelo, não é azul, vermelho e verde. Esquece o RGB, tá bom? O RGB que a gente confunde, tem gente que confunde o RGB achando que são as cores primárias, mas não são. As cores primárias são azul, vermelho e amarelo. Lembra, quem é designer sabe a questão do CMYK. Lembra do CMYK? Associa o CMYK que são as cores primárias. No caso, o ciano, que é o azul, o magenta é rosa, mas associa o vermelho. E o yellow, né, amarelo. Pronto. Lembra do CMYK, você vai lembrar que são as cores primárias, tá bom? Mas enfim, eu vou dar um ok aqui. Cara, pronto. Simples, apenas com Camera Raw você já deixou essa thumbnail aqui ótima para uso. Tem mais ferramentas aqui, tem mais coisa que a gente pode deixar melhor ainda, mas no caso são outras thumbnails. Essa aqui a gente pode deixar dessa maneira mesmo, pode utilizar. Agora, essa aqui vocês vão ver a diferença que faz com outras ferramentas além do Camera Raw, tá bom? Aqui o print original, tá bom? E primeiro nós vamos, claro, passar o Camera Raw nesse print original aqui. Eu vou duplicar ele aqui, para deixar de backup aqui, vamos lá. Lembrando novamente, converter em objeto inteligente, não se esqueça. E agora sim, filtro do Camera Raw. Vamos trabalhar aqui. E olha só, aqui no Camera Raw nós vamos focar no fundo. Pode ser que o Leon aqui, que é outro elemento aqui da thumbnail, não fique tão legal com o tratamento que a gente fizer. Mas não tem problema, a gente pode fazer isso separadamente. Vamos focar aqui nesses personagens e no fundo, tá bom? Temperatura, primeira coisa aqui, ó. A gente pode deixar ou mais azulado ou mais amarelo. E voltando às cores primárias, o que acontece? As cores primárias são as cores que mais se destacam em thumbnails, que são as cores azul, como eu já disse, azul, amarelo e vermelho. Então, essas cores, elas sempre vão ter destaque a elas nas thumbnails. São as coisas que mais chamam atenção em thumbnails. Então a gente pode, por exemplo, deixar a imagem toda mais azulada, pode deixar mais amarelada. Nessa específica eu vou puxar um pouco mais para o amarelo. Você pode puxar um pouco mais para o vermelho, para o verde. Aí você vê. No caso, se eu puxar mais para o verde aqui, vai misturar um verde com amarelo. Ou para cá, vai misturar mais o magenta com amarelo, tá bom? Mas aí você faz os testes. Bom, exposição, com certeza. Vamos aumentar essa exposição aqui. A diferença que faz é absurda. Contraste, vamos aumentar, mas não muito. Eu gosto de fazer o contraste mexendo nessas outras opções. O contraste aqui ele deixa às vezes muito forte, tá? Realças, aquela coisa. Olha só, presta atenção nessa lâmpada. Olha a diferença. Tá vendo? Como tira essas partes estouradas aqui, ó. A imagem continua clara, mas apenas as partes muito claras que perdem a força. Isso é muito importante. E agora, olha só, aqui a gente mal consegue ver essa lâmpada aqui, fica muito estourado. Aqui a gente tira, a gente consegue enxergar aquele elemento ali, a lâmpada, né? Enfim, ó, as sombras para deixar as partes escuras mais claras, os brancos, né? Vamos já dizer, para deixar os brancos também mais claros, ó, aqui, ó, tá vendo? Ó a diferença, ó, de novo, o realce, ó lá, se aumenta, ó, com estoura. Agora eu diminuo o realce, ó, com os brancos para mais brancos aqui e menos realce, a imagem fica melhor. E os pretos aqui também, deixa as partes escuras mais claras também. Textura, claridade e desembaçar para deixar a imagem mais nítida, tá bom? A gente pode aumentar para deixar mais nítido, não exagera, senão fica bem esquisito, aumenta muito o contraste também. E a mesma coisa, a gente aumenta a vibração e diminui a saturação. Fica bem legal. Ou antes e depois. Já fez muita diferença. Mas essa aqui em específico não para por aí. Agora eu vou mostrar outra coisa pra gente melhorar bastante as cores aqui. E lembrando novamente, as cores primárias precisam de destaque também, ó. Azul, vermelho e amarelo. E aqui tem muito, principalmente azul e amarelo. E nós queremos dar destaque a elas. Como nós podemos dar destaque a apenas essas cores? Focar nessas cores. Vamos lá em saturação e aumentar tudo? Não, não vai ser assim. Nós vamos vir aqui embaixo em cor seletiva ou selective colors, se tiver em inglês, é Photoshop. Clica aqui e olha só. Aqui você vai selecionar qual cor você quer trabalhar especificamente, tá bom? Eu vou, inclusive, ó, antes de continuar, uma dica. Tá vendo que eu coloquei cor seletiva aqui, né? A partir desse momento, tudo que tiver aqui embaixo vai ser afetado com essa cor seletiva, mas eu não quero. Eu quero que apenas essa imagem seja afetada, tá bom? Então, você vai fazer aqui, ó, segura Alt no teclado. Ó, passa o mouse, tá vendo que apareceu aquele quadradinho ali? Significa que vai fazer uma máscara, entre aspas, né? Vai vir aqui e vai afetar apenas essa camada aqui, vai ser afetada pela cor seletiva. Enfim, agora como eu faço para voltar para cor seletiva? Clica aqui ou clica duas vezes aqui, enfim, você volta aqui a essa janela. E agora, como eu já disse, vamos selecionar cor seletiva, vamos selecionar o que a gente quer trabalhar. Por exemplo, vermelho, vamos clicar aqui em vermelho. Onde tem vermelho aqui? Tudo aqui tem uma certa pigmentação vermelhada. Tudo aqui tem. Claro, onde tem mais vermelho aqui nessa dinamite. Mas tudo aqui vai ter vermelho, em certo ponto, né? Alguma porcentagem de vermelho. Então vai ser afetada. Então vamos lá, ó. Vamos mexer aqui no ciano. O ciano
é tipo azul, né? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou tirar o ciano desse vermelho ou vou aumentar? Eu vou tirar, que eu quero que o vermelho fique mais destacado. Olha só, apenas partes vermelhas vão perder o azul, entendeu? Porque é meio que uma porcentagem que cada cor tem. Toda cor tem uma porcentagem de outra. Então, a gente vai tirar o que tiver de porcentagem de azul nesse vermelho, pro vermelho ficar mais destacado. E aqui no magenta, que é tipo um rosa, o que a gente pode fazer? Aumentar, deixar mais rosado ou tirar, né? Você pode aumentar um pouquinho para deixar mais avermelhado ainda, né? Se botando mais rosa no vermelho, vai ficar um pouco mais avermelhado. O amarelo aqui, olha só, a gente pode aumentar ou diminuir. No caso, a gente quer aumentar. Lembrando, o amarelo é uma das cores primárias, destaca muito em thumbnail. Então, vamos aumentar o amarelo aqui, vamos deixar mais amarelado sim. E o preto, né, vamos deixar praticamente mais claro ou mais escuro. Então, a gente pode aqui deixar um pouquinho mais escuro para ficar com mais contraste. E vamos continuar selecionando outras cores aqui. Por exemplo, o amarelo, lembrando, novamente, o amarelo é muito importante na thumbnail. A gente tem que deixar muito destaque no amarelo. Vamos mexer aqui. Olha só, se a gente tira o azul do amarelo, o amarelo fica mais vivo. Então, vamos tirar o azul do amarelo. O magenta, e ó, vamos trabalhando aqui. Ó, vamos fazer o quê? Vamos tirar um pouquinho do magenta, vamos colocar um pouquinho para ficar um amarelo um pouco mais forte, mais saturado. E o amarelo, o próprio amarelo, vamos aumentar, né? Ó, se a gente tira, como fica sem cor. Agora a gente aumenta, olha só, fica bem amarelo mesmo. E o preto é aquela mesma coisa, né? A gente vê aqui o que a gente quer, tá bom? E assim por diante, você vai selecionando as cores aqui, um por um. Você vai trabalhando aqui, ó, o verde. O verde não tem muito, né? Tem pouca coisa, mas você vai mexendo aqui onde tiver verde. Agora o azul, que é o ciano e azul, essas são muito importantes nesse caso aqui específico. Que tem, olha só, os personagens, essa água aqui. Então eu vou vir aqui no ciano e olha só. Tá vendo que tá mudando a cor aqui, ó? Olha a bandana do boneco aqui, olha só. Tá vendo? Então eu vou aumentar o ciano, o próprio ciano vai ficar mais azulado. Ó, eu vou aumentar, se eu tiro o magenta, puxa mais pro verde. Se eu aumento o magenta, aumenta mais pro roxo, pro azul, né? Então eu posso tirar um pouquinho para ficar com esse tom aqui de um azul um pouco mais saturado. Fica muito interessante. Olha só. A gente pode aumentar o amarelo para ficar mais verde, obviamente, né? O azul adicionando amarelo fica verde. Se a gente tirar, fica mais azulado. Então vamos tirar o amarelo do azul para deixar ele mais azul mesmo. E aqui no preto também, ó, para deixar mais escuro, mais claro. Vamos deixar um pouquinho mais escuro, tá bom? Olha, vamos fazer uma comparação até agora. Olha só. Olha a diferença que fez. Isso aqui nem parece. Essa é a imagem pós-camera raw, ou seja, já tem um tratamento de imagem aqui. E a gente fez a cor seletiva. Olha só a diferença. E se tivesse feito isso com saturação, teria estourado tudo. Teria afetado todas as cores que tem aqui. Então a gente está selecionando uma a uma qual cor a gente quer fazer o tratamento. E essa parte aqui do fundo tá pronta praticamente. Agora você vem e fala, tá, mas olha o Leon, como é que ficou? O Leon ficou todo estourado, tá bom? O Leon é outro elemento aqui da imagem. Não ficou legal o Leon dessa maneira, porque olha só, eu gosto de dar uma diminuída aqui pra comparar, imaginar como que ficaria no YouTube, né? A thumbnail. E olha só, o Leon tá, né, não tá muito legal. O Leon tá misturado com o fundo. A gente tem que fazer o quê? A gente tem que recortar o Leon, tá bom? Eu tenho outro tutorial já focado em recorte, tá bom? Então não vai ser o foco desse específico aqui, tá? Então por conta do tutorial, do foco aqui do tutorial, eu vou fazer o seguinte, eu vou duplicar aqui essa imagem do print que eu quero recortar o Leon, tá bom? O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, eu vou apagar esse filtro do Camera Raw, deixa original. Vamos vir aqui, eu vou fazer um recorte simples aqui do Leon, tá bom? Com laço mesmo. Aí é o seguinte, claro, pra thumbnail que vai pro YouTube, você vai fazer um tratamento mais legal, você vai fazer um recorte legal aqui. Pode ser com pincel, que é minha favorita, pode ser com selecionar assunto, que é uma ferramenta muito boa do Photoshop, né? Mas nesse caso aqui, o Leon ele não tá com muito contraste em relação ao resto da imagem. Então, as ferramentas automáticas não estão fazendo, que eu já testei antes, nesse caso específico, um bom trabalho. Então, fazer manual mesmo, aqui você pode fazer um ajuste fino aqui. E, novamente, tá? Isso aqui não é a proposta tutorial, desse tutorial ensinar recorte. Então, eu vou fazer um aqui bem simples, só para esse caso, tá bom? Que, sim, eu gosto de fazer os recortes perfeitos. Mas enfim, depois do Leon selecionado aqui, eu vou criar uma máscara aqui embaixo, olha só. Pronto, recortei o Leon. E agora, né, obviamente o Leon agora sim tá pior ainda, né? Ele tá diferente do fundo, mas ele tá, né, tá escuro. A gente vai fazer um tratamento focado no Leon, vamos lá. Filtro do Camera Raw. Isso eu gosto de fazer. Por exemplo, quando uma foto, por exemplo, do funk aqui, ó, tem uma foto dele que vai aparecer na thumbnail, eu faço um tratamento de Camera Raw apenas pro funk ou para algum elemento específico. E lembrando, eu não gosto de guardar, salvar filtros do Camera Raw para aplicar em outras imagens. Eu gosto de fazer cada uma separada, porque cada imagem tem uma iluminação diferente, tem cores diferentes, então é sempre bom você chegar e fazer manual um a um, tá bom? Então agora é o seguinte, agora eu foco apenas o Leon. Vamos lá, aumentar a exposição, né, obviamente. E como teve muitas cores aqui nesse fundo, o Leon eu vou querer deixar ele um pouco mais natural, tá? Para na thumbnail tá bastante contraste entre o Leon e a imagem. Então a gente pode fazer aqui, ó, bota um pouco mais de contraste. Realces aqui, ó, vou fazer um trabalho de sombras, ó, vamos deixar mais claro aqui, para as partes escuras ficarem mais visíveis. Os brancos, ó, vamos aumentar um pouco aqui. Os pretos também, olha só.
Textura, claridade, desembaçar vão aumentar para deixar com mais contraste. Aumenta a vibração, mas diminui a saturação. E aqui, beleza. Antes e depois, apenas do Leon dá ok. E olha a diferença, que agora o Leon, ele tá mais destacado em relação ao fundo, né? Porque originalmente como é que tava? O Leon tava estourado aqui, o Leon tá laranja, velho. O Leon tá laranja, não faz sentido. O Leon tá aqui, nem mal dá pra ver que tá o Leon ali. E agora como é que tá? Olha a diferença, como dá bastante contraste. E outra coisa que você poderia fazer aqui, nesse caso específico, é vou colocar uma borda no Leon, um traçado, né? Você poderia colocar aqui um brilho externo, que eu gosto de fazer. E olha só como dá bastante contraste entre o elemento que é o personagem. Deixa eu até aumentar um pouquinho aqui, ó. Você pode mexer. O bom de recortar o personagem aqui, você pode fazer esse ajuste fino do jeito que você quiser. Olha só como deu bastante destaque aqui. Nessa thumbnail específico também, o que eu fiz? Eu coloquei umas miras por conta do contexto do vídeo, que o Funk tava errando os tiros aqui. Aí eu coloquei essas miras aqui, dizendo, os tiros errados, né? Onde não tava pegando nos elementos. E é muito legal esses outros elementos aqui, que eles fazem um encapsulamento. O que é o encapsulamento? O encapsulamento é você voltar os olhos da pessoa que tá vendo ali para algum elemento específico. Então, essas miras aqui, elas estão... também estão ao redor dos elementos, então elas estão ajudando você a olhar para esses elementos aqui. Eles ganham destaque aqui, ó. Você não tem muito destaque a esses bonecos aqui, né? Então esse fundo tá meio tão misturado. Mas colocando essas miras aqui, olha como ganha vida esses personagens, tá vendo? Esses bonecos aqui. Então, e tá relacionando até as cores, olha só, a questão da psicologia. O amarelo do Leon aqui está relacionando ao amarelo da mira. Então você associa muito rapidamente de que essas miras estão associadas ao boneco, né? Ele que tá atirando e tá errando os tiros aqui, por assim dizer. E tem mais uma coisa que pode deixar esse fundo aqui ainda mais interessante, que seria o quê? Colocar curvas, outra ferramenta do Photoshop. Que vem aqui, ó, em curvas, e vão aplicar apenas aqui nessa imagem de baixo, tá? Apenas aqui de trás. Lembrando que o curvas tá aqui, no caso se tivesse solto aqui, assim, ó, por exemplo, ó, aqui em cima, ia afetar tudo, ó. Olha só, tá vendo? Eu quero apenas essa imagem do fundo. Então eu vou colocar aqui e vou apertar aqui, ó, Alt e clica para afetar apenas a imagem do fundo. Vou ver aqui, ó, eu gosto de aumentar essa parte aqui, ó, de cima, para aumentar a luz e diminuir aqui, para dar mais contraste, olha só. Olha só como ficou bastante contraste, ficou legal essa imagem aqui. E agora vamos comparar com a imagem original, olha só. Olha o print original do jogo. E agora, ó, thumbnail pós-tratamento. Olha isso. Cara, é outra coisa. É outra coisa. E não para por aí. Vamos mostrar mais uns exemplos aqui. Olha isso aqui. Como tava escuro aqui. Tava muito escura essa imagem aqui. Essa imagem do ganado aqui na privada aqui. Depois da thumb editada, o que a gente fez aqui? Primeiro, filtro do Camera Raw. Primeira coisa que eu fiz, né? Fiz o tratamento do Camera Raw, da imagem editada. Depois fiz cor seletiva para dar mais contraste aqui, né, amarelos e vermelhos, né? Isso que acontece. Destacou muito aqui o ganado e o Leon ficou muito estourado. Essa parte aqui toda do banheiro ficou legal, ficou uma cor muito chamativa, mas ficou muito estourado. O que eu fiz? Eu recortei o ganado, recortei o Leon, tá aqui, os dois recortados. Já estão com o Camera Raw também, com o tratamento, que se não tivesse, olha só como é que é escuro, né? Fiz o tratamento de Camera Raw focado nesses dois personagens e adicionei curvas, né? Aquela ferramenta que eu mostrei anteriormente, né? Eu gosto de fazer tipo um S, que eu aumento aqui a luz e adiciono um contraste aqui, diminuindo as partes escuras. Essa aqui das plagas deu bastante trabalho. Essa aqui deu bastante trabalho mesmo. Por isso que eu vou passar de maneira resumida aqui como que eu fiz, né? O que eu fiz aqui, olha só. Isso aqui é original. Assim, o foco do vídeo é falar sobre as plagas, mas desse jeito aqui mal dá pra identificar, né, a plaga. Aí, ó, olha só o que eu fiz. Utilizei todas as ferramentas que eu falei anteriormente, né? Primeiro, o que eu fiz aqui? Olha só. Primeiro a gente faz um tratamento de Camera Raw. Olha a diferença que já fez aqui o Camera Raw. Fiz umas curvas aqui para dar mais descontraste. Aí eu fiz uma cor seletiva aqui nos personagens também. Olha só. Cor seletiva para dar mais destaque às cores. E recortei o fundo, dei um desfoque no fundo aqui, porque olha só, aqui também tá muito misturado, apesar de ter cores bem legais aqui. O que acontece? O fundo e os personagens estavam muito com foco, tá vendo? Tá tudo focado, então ficava misturando muito. Eu recortei aqui o fundo dos personagens e botei desfoque gaussiano. Então você vem aqui em filtro, desfoque gaussiano aqui, ó. Desfoque gaussiano. E tá aqui ele, ó. O que eu fiz? Eu coloquei aqui um 11, olha só a diferença, ó. Sem o desfoque gaussiano e aumentando o desfoque, olha só o que acontece, tá vendo? Como dá bastante contraste entre os elementos, não contraste de luz, tá vendo? Contraste entre elementos e o fundo. E aí fiz aqui, ó, o tratamento de mate de saturação para deixar um pouco mais escuro o fundo. Curvas para dar mais contraste e a cor seletiva para deixar com mais cor o fundo. Cara, muita diferença a thumb original aqui, ó, o print original e a thumb editada. Nesse exemplo aqui também é bem legal, esse peixão aqui do lago, olha só. No print original, também que ele era escuro e essa água que era rosa por conta que era tipo um pôr do sol na imagem, então a água tava meio rosada. E na thumbnail você não fica muito identificando o que é, nem isso aqui, nem isso aqui, você não sabe o que é, né? E o que eu fiz para deixar desse jeito aqui? Bom, primeira coisa, obviamente, Camera Raw, só com Camera Raw, olha a diferença que fez o peixão, olha isso. Cara, agora dá pra identificar que é um monstro isso aqui, não dá pra identificar o que era, né? Aí depois disso, um trabalho de cores
apenas na água para deixar azul, né? Você vem aqui, ó, no matiz saturação. Agora sim eu utilizei o matiz saturação. Só que eu vim aqui em colorir. Se eu não clico no colorir, o que acontece? Olha só, ele vai desconfigurar todas as imagens de uma maneira sem sentido. Agora, se eu uso o colorir, se eu marco a opção colorir, o que acontece? Eu foco apenas uma cor. Eu troco e fica uma cor padrão, olha só, tá vendo? Uma cor uniforme. Aí eu deixei uma cor parecida com o de água aqui. Você aumenta, tipo, ó, saturação você pode mexer, luminosidade, você deixa da maneira que você preferir. Maneira que pareça mais uma água mesmo. Claro, não vou deixar um azul muito parecido com o azul do monstro, porque senão não vai dar contraste entre os elementos, né? Vai parecer uma coisa só. Então eu coloquei um tom de azul, um azul mais água, como o nome já diz. E essa aqui também é o último exemplo aqui do tutorial, um exemplo muito bacana, porque tem muito contraste entre os elementos, né? Muito contraste entre o funk e o fundo. E um exemplo aqui que eu posso mostrar pra vocês, né? Olha só. Essa aqui é a imagem original. Olha a original como é que é, porque ela é escura. E olha só depois disso. Claro, teve bastante edição aqui de posicionamento dos itens, de tamanho dos itens, mas olha só. Aqui no funk, ó, por exemplo. Olha só, o fundo, eu coloquei o fundo amarelo porque, lembrando, é uma das cores que mais não destaque na thumbnail, né? Então eu recortei apenas o funk aqui, olha só. Eu recortei ele, coloquei esse brilho externo no funk e coloquei esse fundo com o quê? Com matiz saturação. Mesma coisa que eu fiz ali naquele peixão. Olha, eu vou em colorir e coloquei um amarelo chapado no fundo pro funk ficar bem destacado aqui. Fiz a mesma coisa nesse fundo aqui. O que eu fiz? Coloquei desfoque gaussiano, coloquei matiz saturação. Você pode ver que tá com desfoque, olha só. Olha só a imagem, tá vendo como é que era o fundo sem o desfoque? Como fica misturado? Depois do desfoque gaussiano, que eu já mostrei pra vocês anteriormente, olha só como já deu muito mais contraste, né? Aí, mesma coisa, ó, vem com matiz saturação, faz trabalho de matiz saturação, enfim, olha os elementos. O funk tá destacado, o fundo do funk tá destacado, o fundo do Leon tá destacado aqui, dessa imagem, tem tratamento de cores, de camera raw aqui no Leon, separado do tratamento de camera raw do fundo, do funk. E tudo aqui, olha só, o elemento, todos os elementos estão em contraste, tá vendo que o texto está em contraste com o fundo, cores diferentes, tem um espacinho aqui pro número do vídeo, o tempo de duração do vídeo aqui, enfim. Mas é isso, esse tutorial ficou mais longo do que eu imaginei que ficaria, mas é porque são dicas essenciais, eu deixei aqui bem mastigado pra você melhorar suas thumbnails, pra deixá-las mais chamativas, e nunca se esqueça disso, você tem que ter os elementos bem definidos, contraste, cores, iluminação bem trabalhados, você faz a thumbnail ficar outra coisa. Vocês viram antes e depois do tratamento aqui no Photoshop. Mas é isso, para mais dicas, eu recomendo que você se inscreva nos meus cursos de edição, vou deixar o link aqui na descrição. E se você não conhecia aqui meu canal, se inscreva aqui no canal para acompanhar mais tutoriais como esse. E é isso, muito obrigado, valeu!